A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu venho aqui neste momento trazer mais um trecho da Palavra de Deus e que através deste vídeo vocês possam ser abençoados com essa palavra. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 14, ou melhor, 17, verso 12 ao 14, Jeremias, nós vamos ler do capítulo 17, versículo 12 até o 14, diz o seguinte: um trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar do santuário, o Senhor esperança de Israel. Todos aqueles que deixaram, ou que deixam, depende da palavra, serão envergonhados. E os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí o verso 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amado, nós estamos lendo aqui uma palavra profética, que Jeremias estava passando por um momento muito difícil de perseguição, e da oposição que estava ali sobre o ministério profético dele, e ele pedia a graça a Deus para continuar seu ministério profético. E o povo e os falsos profetas zombavam dele. Mas essa palavra profética que Jeremias deixou, pedindo aqui, sara-me, Senhor, e eu serei sarado, salva-me e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor, era uma fé que mantinha Jeremias nesse propósito, porque ele estava crendo que Deus era com ele. Mas o mais interessante eu quero focar aqui é no verso 13, que ele fala, o Senhor esperança de Israel. Deus é a esperança de todos. Por isso que a Bíblia fala que ele nos deu uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então muitas pessoas hoje estão sem essa esperança, porque eles não alcançaram isso. Então a Bíblia fala, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim, olha bem, serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha, querido, serão escritos no pó da terra. Muitas pessoas ficam às vezes questionando o que Jesus escrevia sobre a terra. Nós parar para refletir, isso aqui é uma palavra profética. Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava ali sendo julgado, tentando muitas das vezes os fariseus pegar ele numa armadilha para poder prejudicá-lo. Em João capítulo 8, a partir do verso 6 ao 9, pegaram uma mulher num ato de adultério e colocaram diante do Senhor e começou a falar para Jesus como que ele procederia diante da lei, que a lei mandava apedrejá-la. Jesus não veio aqui para cumprir a lei na íntegra. Ele veio aqui para encerrar a lei, para dar início à graça de Deus. A lei, ela se encerra em Cristo. Jesus encerrou a lei. Ele não veio para cumprir a lei, para executar a lei. Então ele diz aqui, que em João 8, a partir do verso 6 ao 9, aí botaram essa mulher diante de Jesus. E Jesus ali viu que eles estavam ignorando, abandonando, não recebendo ele de bom grado. Jesus pega e começa a me escrever na terra. Aí as pessoas ficam perguntando, o que Jesus escreveu na terra? Amado, não tem outra coisa a não ser o que o próprio texto aqui está dizendo. Em Jeremias, capítulo 17, verso 13. O Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Então, Jesus ali estava escrevendo o nome dos fariseus. E quando os fariseus deviam ver ali o nome dele escrito na terra, como se diz? Me descobriram aqui de novo, Que nem aquele menino lá da escolinha. Me descobriram aqui de novo. E os fariseus foram saindo de um por um
Jesus só foi escrevendo na terra e eles foi saindo. Quando Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles não confiavam em Jesus. Mas aquela mulher confiou em Jesus. Aquela mulher confiou em Jesus. Eu quero ler essa leitura com você, aqui no Evangelho de João, que por ela confiar em Jesus, Jesus deu a ela um benefício que poucos hoje também tomam posse. Porque a Bíblia ela é clara em nos ensinar sobre isso. Aqui, olha. Versículo 6. Isso dizia eles tentando para que tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando, endireitou e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra nela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Aí foi escrever o nome deles. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ó, a pergunta de Jesus. Como se diz, ninguém te condenou? Porque, amado, um homem não tem o direito de condenar e julgar ninguém. Isso é só Deus. Ninguém pode me julgar, ninguém pode me condenar. Somente Deus. As pessoas não conhecem, às vezes julgam, falam, né? Criticam. E tudo é errado. Aí Jesus falou para ela, ele não te condenou? Aí Jesus falou, ninguém, Senhor. Ela disse, ninguém, Senhor, no verso 11. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, né? Vai e não peques mais. Então Jesus deu a ela o perdão dos seus pecados, ao contrário dos fariseus que não receberam o perdão dos seus pecados, porque não queria conhecer o Senhor Jesus. Porque quando nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, nós entendemos que hoje nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos hoje pelo sacrifício perfeito de Cristo, onde em seu batismo ele tirou nossos pecados e foi ali na cruz e pagou o preço. Ele tirou nossos pecados quando foi batizado, porque não tinha outro motivo para Jesus ser batizado. Como muitos dizem, ele batizou para nos dar exemplo. Amado, nós não temos que seguir exemplo de Cristo, senão nós teríamos que morrer na cruz também. Não, ele foi batizado para tirar nossos pecados, e hoje quando nós se batizamos é crendo no batismo de Jesus. Se batizar sem crer no batismo de Jesus, você ainda continua pecador. E eu até hoje não achei na Bíblia, eu procuro de todo lado. Eu já fiz mais de 100 vídeos e peço às pessoas para comentar aonde que um pecador vai entrar no céu. Pode ser um versículo isolado, pode ser um texto sem contexto. Não, amado, a Bíblia diz que os justos herdarão os céus, não os pecadores. Então Jesus deu a essa mulher o perdão dos seus pecados, e os fariseus, eles não adquiriram o perdão porque eles não buscaram conhecer Jesus. Mas quando você busca conhecer Jesus, você começa a compreender que você é salvo mediante a fé e a graça. Sem a graça de Deus, irmão, eu não vou nem dizer sem a fé e a graça, sem a graça e a fé. Porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em algo. Mas tem que ter a fé correta. A fé na obra perfeita de Jesus. Então Jesus escrevia ali o nome dos fariseus, porque aqui em Jeremias mesmo diz, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão olha bem, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandonaram o Senhor. Então aqueles que abandonam o Senhor, o seu nome não vai para o livro da vida. Ele vai ficar escrito na terra. Olha bem, mas na terra. A terra, a poeira vem e apaga. Aqueles que abandonam o Senhor, o seu nome está escrito na terra. O nome dos fariseus foi escrito na terra e não no livro da vida nos céus. Mas se você quer o teu nome escrito no livro da vida, você tem que buscar o Senhor, a esperança de Israel. A nossa esperança. Aí diz a Bíblia
que ele fala, ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixa serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ele é a fonte da vida. E quando eu creio em Jesus, ele me tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Eu não posso servir a Cristo em trevas. Eu não posso servir Jesus morto, porque a Bíblia fala que ele nos vivificou. Porque quem está em pecado é morto. Por isso Jesus fala uma ocasião, deixa os mortos enterrar os mortos. Mas Jesus veio como esperança de Israel, uma fonte da vida, e se você hoje crê, você pode passar da morte para a vida, conhecendo a justiça de Deus através do novo nascimento. Como Jesus falou, se tu não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Mas para você crer no novo nascimento, você tem que crer que Jesus tirou seu pecado, que ele foi ali na cruz e pagou o preço. Que a Bíblia diz em Romanos 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado no seu batismo e na lei da morte lá na cruz, para nos dar uma eterna redenção. Então eu deixo essa mensagem para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.